Graças a Deus. Irmã Ivone continua conosco. Já foi apresentado, não precisa apresentar mais, né, irmã Ivone? Parece que só está querendo vir embora para cá. É brincadeira, né? Vamos à palavra de Deus. Mateus 7, 24 ao 29. A Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Deus abençoe. Nós temos orado. Eu queria fazer mais uma rápida oração com os irmãos. Depois os irmãos tomem os assentos. Querido Deus, damos graças ao Senhor por estar em tua casa. Embora, Senhor, já temos orado, mas apresentamos ao Senhor, a partir de agora, esta palavra que será falada, para o que pedimos ao Senhor, a tua inspiração, a revelação. Pedimos ao Senhor a graça necessária para expormos a tua palavra. Que teu Santo Espírito venha usar minha vida além de meus limites e transmitir, Senhor, a tua palavra ao coração de todos que estão presentes neste santuário, aqueles que poderão, Senhor, assistir o vídeo que está sendo transmitido. Nós te pedimos então, Senhor, que fale conosco, glorifica teu santo nome e edifica as nossas vidas. Oramos para que o Senhor dissipe todo o mal e venha concluir nesta noite o que o Senhor tem para concluir no meio do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Meus irmãos, eu quero, antes de tudo, dar graças a Deus por estar com os irmãos nesta noite, congregado, para juntos adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nós o glorificamos, porque é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o nosso Deus. Estamos agradecidos a Ele por sua bondade, por sua graça, que constantemente Ele tem manifesto em nosso meio e em favor de todos nós. Glorifico a Deus por sua presença e o louvo pela vida dos irmãos que estão presentes aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Os irmãos devem lembrar que a semana passada não prossegui o estudo que estamos estudando com os irmãos, ou a palavra que temos falado com os irmãos, porque disse aos irmãos que naquela tarde o Senhor Deus deu-me uma direção para trazer uma palavra diferente aos irmãos. E eu entendo que Deus, por graça e bondade, falou conosco, como sempre Ele faz, segundo a sua misericórdia, sendo Ele sabedor das necessidades existentes na vida de cada um. Por certo, Ele alcançou corações aqui. Que Ele seja, portanto, louvado. Agora nós vamos, portanto, retornar ao que temos como propósito estar estudando com os irmãos. Eu vou estar falando devagar, peço aos irmãos que me ajudem, não tenho andado muito bem de saúde. Dê-me, então, o máximo de atenção, por favor. Queridos, nós, da última vez que falamos, paramos lá em Pedro, os irmãos devem lembrar, finalizando o que estudamos com os irmãos, sobre a segunda sessão do Sermão do Monte, no que diz respeito ao Senhor Jesus levar seus ouvintes, discípulos, a lembrarem do que foi dito e Jesus ir um pouco além. Esta é a nossa intenção em falar com os irmãos. Os irmãos, por certo, estão lembrados do que temos falado com os irmãos. A seguir, irmãos, esta segunda sessão, que está no versículo 27 e vai até o versículo de número 30, quando Jesus está dizendo:
ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. E aí o Senhor Jesus fala sobre a questão do olho direito ser escandalizado, da mão direita pecar, ser também um instrumento de escândalo. Os irmãos devem lembrar que já trabalhamos essa questão com os irmãos. Jesus, portanto, no versículo 31, ele vai passar para a terceira sessão da lembrança que ele traz aos seus ouvintes sobre o que fora dito pelos antigos ou pela palavra do Senhor. Jesus diz aí no versículo 31, também foi dito, mas nós não vamos ficar aqui porque esse assunto nós já falamos com os irmãos há um tempo atrás. Isto vem dentro do versículo 31 e 32, onde Jesus já passa para a quarta sessão, no versículo 33, dizendo, outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Os irmãos devem recordar, nós temos os alunos da escola dominical aqui, amém? Os irmãos da escola dominical estão aqui? Então isso está bem fresco na nossa memória, porque foi estudado na escola dominical agora, lembra? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então nós não vamos entrar no assunto, porque estudamos isso e foi ensinado para nós poucos dias aqui, eu acho que 15 dias atrás, uma coisa mais ou menos assim, se me parece, 15 ou 20 dias atrás. Vamos passar para frente, essa é a quarta sessão, vai aí, irmãos, até o versículo de número 37. Já no 35 é onde nós vamos falar com os irmãos nesta noite. Jesus passa nesse aspecto para a quinta sessão, são 6 pelo menos, que Jesus lembra desses princípios da lei, ou o que fora dito, ensinado aos nossos irmãos da velha aliança. Jesus no versículo 38, nós vamos ler com os irmãos. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Eu quero a atenção dos irmãos. Eu costumava sempre chamar os irmãos, eu vou voltar a chamar, então olhe para cá. Versículo de número 38 a seguir. Vamos ler todos nós? Vamos? Então vamos. 1, 2, 3, vamos. Amém. Até aí tá bom. Esta é a quinta sessão, então. Eu não sei se temos pessoas que anotam, se os irmãos fazem, é o correto. Então anote aí, embora com certeza você estudando a Bíblia já sabe disso, mas é a nível só de reforço. Vamos voltar então para esta questão. Irmãos, dentro do versículo 38 até o versículo de número 42, Jesus está falando sobre um princípio que ele foi trago à luz para nós na escola, na lição, melhor dito, desta escola do domingo que se passou. Os irmãos devem lembrar, foi citado isso aqui para nós, porque nós estudamos aqui sobre a questão do 6º mandamento, não é isso? Não matarás. Nós estudamos esta lição. Aprendemos aí sobre o valor da vida. E algo muito interessante que foi colocado, isso é bíblico, claro, mas foi colocado de uma forma esclarecedora para nós, pelo pastor, o comentarista da lição, é que esse princípio, ele vem lá de Gênesis capítulo 9, versículo de número 6, quando Deus está dizendo que quem derramar sangue do homem, o seu sangue pelo homem seria derramado. Os irmãos estão lembrando? Antes, portanto, da lei mosaica, ela ser instituída ou ela ser escrita, organizada como queiram, nós percebemos, portanto, o pensamento de Deus e a revelação de Deus no que tange esta questão. Nós vamos observar isto hoje, a partir de hoje, talvez terminamos o assunto hoje, porque é algo pequeno para ser passado aos irmãos, mas nós vamos observar, irmãos, e o comentarista colocou que quando alguém
ele se levanta contra outro e intenta contra a vida de outro ou outrem, na verdade, ele está intentando contra o próprio Deus. Porque o homem, ele é a semelhança de Deus. E lá em Gênesis 9:6, Deus está dizendo de forma clara que criou o homem, quando ele fala sobre a questão do homem, derramar o sangue, seu sangue será derramado pelo próprio homem, ele está dizendo porque o homem é a sua imagem e a sua semelhança. Logo, irmãos, com Moisés, Deus, portanto, ele abre o leque desta questão, leva Moisés a escrever de uma forma clara a respeito desta questão para a preservação da vida. Olhe para cá, por favor. Para o respeito mútuo que é necessário. Seria simplesmente, irmãos, impossível haver convivência e sobrevivência se as pessoas não respeitassem. Se não houvesse respeito. Embora nós percebemos, é inegável que, lamentavelmente, a ordem ela tem sido alterada. Parece que o homem, nos nossos dias, não se torna mais sensível, mas ele é mais insensível. Quando digo homem, o ser humano. Todavia, meus queridos e amados irmãos, Deus, ele estabeleceu esses preceitos dentro da lei, e eu quero que os irmãos recordem que isso já foi falado para nós. Isso deve estar bem fresco aqui para nós. Foi dito aqui há poucos dias que a lei ela tem 613 preceitos. Logo, irmãos, esta questão que nós estamos falando, que Jesus traz à tona novamente, era um dos preceitos da lei mosaica, ou na verdade da lei de Deus, que Deus havia passado para Moisés. Moisés foi, portanto, o legislador. Ele organizou, portanto, esta questão. Portanto, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus Cristo, aqui dentro do Sermão do Monte, ele está nos mostrando que dentro do seu reino, seus ensinadores, seus discípulos, melhor dito, eu quero que os irmãos recordem sobre o que nós estudamos a respeito das bem-aventuranças, os princípios, os valores do reino de Deus. Nós estamos partindo dali, os irmãos devem recordar que não são os mesmos existentes aí no mundo que nós observamos quando nós falamos aí fora. As coisas aí fora são alteradas, são contrárias ao que o Senhor Jesus Cristo ensina em sua palavra. Portanto, meus queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar, e eu gostaria que os irmãos entendessem que o Sermão do Monte, ele é mais do que regras, mas ele é princípios que norteiam a nossa vida. E esses princípios, até porque a palavra princípio também, de acordo com a análise que nós fizermos, de acordo com o aspecto que nós olharmos, ou com a intenção que quisermos, nós podemos nos valer dele como regra. Todavia, aqui, meus queridos irmãos, é o que vai além de regras, meramente como regras. Jesus está falando sobre princípios que vão nortear a vida, que vai levar pessoas a ter uma postura, a uma conduta que corresponda com o pensamento de Deus, revelado agora para nós em Cristo. Porque, na verdade, irmãos, eu já falei isso com os irmãos, e eu entendo ser de suma importância para o estudante da Bíblia, da palavra de Deus, compreender o que Cristo disse em Mateus 23 e 23. A gente vai chegar lá depois. Para mim, Jesus ali está falando sobre a natureza ou sobre o espírito da lei. Se nós não tivermos a capacidade de compreendermos isto, muitas coisas ficarão para nós sem sentido. Por exemplo, dentro da lei, e foi ensinado para nós aqui na semana passada, esta aqui que Jesus está mostrando, esse preceito, era a lei da retaliação. E olhe para cá, por favor. Isto era legal dentro do sistema da lei mosaica. Dentro da lei mosaica, a retaliação não era errado, era algo legítimo, era algo legal. Aí o Senhor Jesus Cristo, quem está nos acompanhando há mais tempo, deve lembrar do que já falamos com os irmãos aqui. Jesus parte do versículo de número 17, dizendo que não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumpri-la.
E disse aos irmãos o que significa isto, e a revista Escola Dominical tem nos ensinado com muita clareza tudo quanto cumpriu em Cristo. Inclusive a lição de número 13 vai falar com muita precisão sobre essa questão para nós. Todavia, meus amados e queridos irmãos, não é minha intenção voltar ao que já discutimos com os irmãos. Mas Jesus está mostrando, portanto, a abrangência da lei. E que, na verdade, o povo, eles ficavam presos simplesmente às questões exteriores, aos aspectos exteriores da lei, mas não conseguia ver o espírito da lei, que é a essência da lei, a natureza da lei, para que de fato valia a lei e o porquê que Deus instituiu a lei. Pense comigo, irmão, por favor, olhe para cá. O Deus que você conhece, esse Deus de amor, de graça, pense se era compatível, se é compatível a questão dele estar dizendo que você tem pleno direito de ferir alguém se porventura alguém te ferir. Parece que isso não coaduna, parece que isso não harmoniza com a revelação que nós temos do Senhor nosso Deus. Embora algo que é às vezes complicado das pessoas entender, é a questão do amor e justiça de Deus. Nós precisamos entender que Ele é soberano. E quando Ele age em sua justiça, Ele não fere o seu amor. E quando Ele age em amor, Ele não está abrindo mão da sua justiça. Ambos esses aspectos, traços do caráter de Deus, na verdade, meus queridos irmãos, identificam, demonstram, revelam para nós quem é esse Deus. Único, bendito seja para sempre o seu nome. Então Jesus vem aqui para nos levar além desta questão. Jesus vem dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos olho por olho e dente por dente? Você já viu isso na Bíblia? No domingo aqui da Escola Dominical foi pincelado para nós. A lição não se prendeu a esse fato, mas eu gostaria de mostrar a você pelo menos 3 citações bíblicas dentro da lei. Vamos lá? Vamos para Êxodo capítulo 21, versículo de número 24. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão aí? Amém. Êxodo capítulo 21, versículo de número 24. Os irmãos encontraram? Encontramos. Então, por favor, leiam para mim. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Veja ainda o 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Os irmãos estão vendo o que Deus colocou dentro da lei? Essa aqui é a lei da retaliação. Olhe para cá, por favor. Isso dentro do sistema mosaico, isso era legítimo. Isso era legítimo. Isto não era errado. Mas a gente vai ver o porquê dessa questão. Vamos para o segundo lugar. A Bíblia mostra ainda em Levíticos capítulo 24, versículo 20. Levíticos 24, versículo de número 20. Os irmãos encontraram? Me ajude lendo, por favor. Os irmãos estão vendo? Até a questão, se alguém desfigurasse alguém, assim também ele seria desfigurado. O que ele fizesse alguém com ele, também seria feito. Bom, isso seria reagir, né, a uma agressão da mesma forma que foi agredido. Agora vamos para Deuteronômio 19. Só mais essa citação. Deuteronômio 19, 21. Encontraram? Então leia para mim, por favor. Tinha alguns procurando a Bíblia ainda. Agora vamos ler todos, por favor. Vamos, todos? Amém. Todos os irmãos leram? Eu li com os olhos só. Irmãos, nós precisamos aprender. Olha para cá, nós temos muita deficiência entre nós. Nós queremos muito falar sobre obediência, submissão. A gente tem dificuldade com isso aqui, ó. Manda o povo ler, o povo não lê. Se nós não conseguimos a ser obediente nisso, como é que nós vamos conseguir a ser obediente nas demais coisas, irmãos? Isso é um erro muito grande
que nós temos e aprendemos dificilmente, ou seja, aprendemos pouco exatamente por isso. Vamos lá, toda a igreja, leia por favor, versículo 21. Amém, tá bom. Então nós vamos ver a partir de agora, irmãos, nós vamos perceber a partir de agora algumas coisas que vão nos fazer entender o porquê que Deus inseriu isto dentro da lei. Daqui a pouco vamos voltar a uma citação desta, a Deuteronômio 19, vai esclarecer-nos algumas coisas aqui. Mas eu queria que os irmãos compreendessem que a lei de Moisés, ela refletia esse princípio básico de justiça. Este era um princípio básico de justiça. O homem tinha direito de retaliar. Nos nossos dias, ele tinha direito de correr atrás do prejuízo. Ele tinha direito de procurar a desforra, como nós costumamos falar. Ele tinha direito, portanto, de agredir se ele fosse agredido. E ele não seria, portanto, culpado, incriminado, se ele estivesse tão somente retaliando, porque ele havia sofrido essa ofensa, ele havia sofrido essa situação. Isso era direito dele. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, está dizendo: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Agora imagine, irmãos, olhe para cá, por favor. Irmãos, essa comunidade complicada, você já imaginou o tanto de pessoas banguelas que tinha no meio de Israel? Quebrava o dente de um, eles iam lá e quebravam o dele. Os irmãos pararam para pensar? Inclusive, Jesus, no Sermão do Monte, está ensinando a gente a ficar com os dentes todos na boca. Porque se a gente quebrasse o de alguém e não houvesse aqui a não retaliação, alguém tinha direito de vir e nos colocar banguela. Você está me entendendo, irmão? Jesus está nos ensinando a ir além, e muito além, dentro dos seus ensinamentos. Porque tem coisas, olhe para cá, que nós, e é isso que Cristo quer nos mostrar, tem coisa que nós pensamos que nós estamos ganhando, mas na verdade nós estamos perdendo. São inúmeras coisas que nós pensamos que estamos ganhando, mas na verdade nós estamos perdendo. Lamentavelmente, irmãos, a gente vai trabalhar isso mais à frente, lamentavelmente existem muitos cristãos, porque não estamos falando lá para fora, bora vale para lá, mas estamos falando para os servos de Deus. Existem muitos cristãos que eles têm a vida norteada ainda nesse princípio. A lei do talião, né? É só você pesquisar lá depois que você vai ver. Tem esse princípio da retaliação, correr atrás daquilo que ele entende que lhe pertence. E tais pessoas que fazem isto, irmãos, tais pessoas que fazem isto, sem que eles percebam, eles são marcados, eles sofrem, fica uma marca clara na vida de tais pessoas. Como eu já disse para os irmãos, um de nossos filhos pequeninos, se eles perdem os dentes, eles têm a felicidade de ter outro. Mas imagine aqueles marmanjão, que eles iam lá e falavam: tu arrancou o dente? Arrancou, então vamos arrancar o teu. E arrancava o dele, tá banguelo. Agora eu fico pensando assim, ou dava muito dinheiro para os dentistas, a gente riu, mas não é brincadeira não, ou dava muito dinheiro para os dentistas, ou se eles tinham um problema com essa situação, ia ficar banguelo. Simplesmente, irmãos, simplesmente porque o indivíduo queria correr atrás, ele ia correr atrás daquilo que ele era por direito. E não é só a questão do dente, era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se alguém desfigurasse, alguém seria também desfigurado. Imagine essa situação, meus irmãos. Imagine essa questão. Então Jesus vem nos livrando de todas estas situações.
Jesus vem nos trazendo um ensinamento que vai muito além desta questão. E é isso que nós vamos ver. Embora a lei de Moisés, ela refletia esse princípio básico de justiça, porque isso é um princípio muito básico, que é revelado pelo menos nessas 3 passagens, que lemos aqui, tanto o Êxodo quanto o Levítico e Deuteronômio, nós precisamos entender, o que é preciso entender, é que a intenção de Deus, ao colocar isso na lei, não era jamais, olhe para cá, se você conhece a Deus, você sabe disso, não era jamais instigar o homem, encorajar o homem, forçar o homem, ou levar o homem a cometer um ato de violência contra outra pessoa. Isso nunca foi propósito de Deus. Não era esta a questão. Deus aqui não estava através, digamos, desse dispositivo da lei, instigando o ser humano a retribuir a agressão que alguém lhe causasse. Não era isto que Deus estava fazendo. Nós aprendemos com o pastor Ezequias, e depois eu citei isso aqui para os irmãos, naquela palavra introdutória da lição, os irmãos devem lembrar que ele falou que a lei foi estabelecida por 3 motivos. Os irmãos lembram? Dentre eles está o que eu quero falar aqui, exatamente a questão de conter a perversidade. Por que que Deus estabeleceu esse dispositivo legal dentro da lei? Do homem correr atrás da desforra, ou seja, dele retaliar exatamente para conter a perversidade, olhe para cá, existente no coração do ser humano, que é encoberta aos meus olhos, que é encoberta aos seus olhos, que é encoberta aos nossos olhos, mas é vista pelos olhos de Deus, é identificada pelos olhos de Deus. Não obstante Israel ser esse povo peculiar de Deus, em Abraão eleitos, Deus os chamou, fez dele, a Bíblia nos prova com muita clareza, o Senhor Deus quis fazer deles o seu povo. Disse Deus: vocês não eram povo, mas eu fiz de vocês um povo. Vocês não tinham Deus, mas eu me revelei a vós. Quis Deus ser Deus de Israel, quis Deus eleger Israel, e Deus o elegeu na pessoa de Abraão. Nós somos sabedores disso. Porém, irmãos, não é pelo fato de que eles eram o povo da aliança, Israel, os hebreus, o povo que eram eleitos em Abraão, que no coração desse povo não havia maldade. Tanto é, irmãos, que no Novo Testamento, Jesus os atinge de forma direta, dizendo para ele: vocês vêm dizer para mim que são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Lembra de Jesus falar para eles? Porque Abraão não tem as obras que vocês têm. Ele está dizendo: acham que Abraão ia querer me matar? Vocês querem me matar. Quando Deus estabelece, Ele coloca esse dispositivo legal, que era a retaliação, era para conter a perversidade, a maldade existente no coração do homem. Eu repito, não obstante a serem o povo que eram, Deus é conhecedor do coração do ser humano. E Deus sabia muito bem que sem lei, a perversidade, ela ia andar de uma forma acelerada. Então Deus estabelece esse princípio, porque estabelecendo esse princípio, fora dito pelo pastor Ezequias, e com muita clareza, disse ele, ia conter o perverso. Ou seja, o perverso vinha até determinado lugar, mas ao chegar ali ele sabia: se eu passar daqui, eu sei muito bem o que vai me acontecer. Olha para cá. Nós temos irmãos crentes que eles têm tanta, eu vou usar essa expressão, tanta adrenalina no sangue, na veia deles, que se deixar eles andam de 260 no carro. É verdade. Põe tudo que tem, arrebenta até o motor. Eles arrancam o carro assim, arrastando pneu. Parece aqueles boizinhos por aí. Sabe por que eles não fazem essa besteira? Porque eles sabem que a lei diz assim, 120. Se você passar de 120 e for pego, vai dar uns probleminha para você. Dependendo da situação, você vai perder a cartinha. Vai ter que voltar para lá, estudar. Você está entendendo? A lei contém a perversidade. A lei põe limite no ser humano.
A lei de Deus aqui, irmão, essa questão é tão séria, a questão da lei, para quem tem cabeça, ciência, ela é tão séria, que olha, o indivíduo vem correndo doido, mas vem voado, ele vê um guarda longe, o guarda não precisa falar nada, não precisa apitar, não precisa ter levantado a mão, é só dele ver. É assim ou não é verdade? Ele vinha violento. Isso é tão interessante, que isso acontece até não só com guarda. Um dia, um irmão da igreja, eu estava indo para uma congregação em Alverca, e eu tinha visto falar que o irmão corria demais da conta. E o problema é que tem lugar que dá para andar a certa velocidade. Eu estou indo para Alverca, quando aparece um carro, mas aparece com tudo, e eu falei, meu Deus do céu, mas que carro doido é esse? Vem, vai. Irmãos, ele estava tão veloz que eu olhei pelo retrovisor e conheci o abençoado do irmão, nosso membro. Na hora que ele me viu, porque eu fiz assim com a mão de lá, ele viu meus olhos, meu rosto no retrovisor, não que viu, irmão. Mas ele chegou perto nesse carro, que o carro parou quase encostando em mim. Aí eu pensei assim, na hora que der a primeira oportunidade, ele vai passar, vai embora. Ele estava indo para Alverca também, para o culto. Irmãos, ele foi atrás de mim devagarzinho até chegar em Alverca. Foi até Alverca devagarzinho. A lei, e eu não sou o homem da lei, mas pelo fato de ser pastor dele, o que aconteceu? A lei, portanto, ela continha o perverso, a perversidade, ela punha limite nisso. Deus sabe, irmãos, da maldade existente no coração do homem. Se Deus deixasse aquele povo sem essa lei, esse preceito aqui, esse dispositivo da lei da retaliação, o que aconteceria? Quantas pessoas, como eu disse aos irmãos nos versículos passados, que eles tinham a vontade de fazer e não faziam porque a lei falava, se tu fizer. Aí Jesus denuncia no Sermão do Monte, não só as ações concretas, mas também as intenções. Jesus denuncia as intenções que vão trazer as ações à existência. Portanto, irmãos, eu queria que você observasse para esse princípio que eu estou dizendo aos irmãos, que é preciso entender que a intenção de Deus não era instigar o ser humano ou levá-lo a retribuir a ação ou a agressão de alguém, mas em primeiro lugar, neste aspecto, irmãos, Deus queria conter a perversidade, o mal que está no coração encoberto, que eu não consigo ver, que você não consegue ver, que nós não conseguimos ver, mas Deus sabe que está lá, e que se não houver um limite, o ser humano vai executar aquilo, ele vai colocar aquilo em ação. Portanto, Deus continha através da lei que ele estabeleceu. Ele, portanto, estabelece esse dispositivo legal que seria usado contra o ser humano se porventura ele viesse a cometer esse tipo de atitude. Volte aí para Deuteronômio 19, só para nós vermos aqui uma questão. Os irmãos encontraram? Amém. 19 eu vou ler para os irmãos, me acompanhem por favor. Ainda em Deuteronômio 19, versículo de número 16. Veja o porquê então. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão. Olha para cá, eu paro aqui. Possível isso? Alguém em sã consciência se tornar uma testemunha falsa só para ver alguém ser penalizado, para ver alguém sofrer. Tanto isso era verdade, irmãos, tanto isso era verdade, que a Bíblia fala muito bem do que fizeram com Nabote, vocês estão lembrados? Amém. Através de quê? De testemunhas falsas. Nabote não devia, mas burlaram a lei, mataram a Nabote para tomar-lhe a vinha e para dar a vinha para Acabe. Deus estava, portanto, colocando um dispositivo na lei para que eles, sendo cumpridores fiéis da lei, tais coisas não viessem a acontecer. E ainda assim acontecia, devido à maldade, repito, existente no coração do ser humano. Então aqui, a palavra está dizendo, quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, mas a testemunha era falsa. Tanto é, irmãos, que se os irmãos observarem o contexto, se os irmãos voltarem mais para cima, por exemplo, versículo de número 15, Deus está dizendo através de Moisés, não aceite, seja o tipo de pecado que for, não aceite uma testemunha só, tem que ser pelo menos 2 testemunhas.
E o testemunho tinha que ser tal e qual. Exatamente porque Deus sabia que o ser humano, olha para cá por favor, ele pode cometer esse cúmulo de absurdo. Ele pode chegar a esse ponto. E olha para cá, irmãos, nós estamos falando de um povo que é conhecido na Bíblia como povo da aliança, da velha aliança. Nós precisamos, dentro disso, extrair lições, irmãos. Porque Jesus vem no Novo Testamento, mostrando para nós o afinamento desta lei. E mostrando isso para nós. Então, a Bíblia continua dizendo, veja bem, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda, se apresentarão perante o Senhor. A consciência que eles tinham que ter, veja bem, é só uma questão de nós pensarmos. Eles não deviam ir diante dos juízes, das autoridades da cidade, como se fossem somente as autoridades, mas a Bíblia está dizendo, eles apresentarão diante do Senhor. Eles estariam lá diante de Deus, para serem julgados por aquelas autoridades. Portanto, apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Versículo 18. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, olha o que a Bíblia está dizendo que era para fazer, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Deus está dizendo, testemunha falsa, a intenção dele era ver o cidadão naquela situação. Então, quando inquirirem, e deverão inquirir bem, deverão analisar bem a questão, julgar bem a questão. Não pode ser nada precipitado, tem que ter certeza, tem que saber. Esse princípio, irmãos, ele é válido para nós na questão de termos prudência em qualquer situação. Porque isso tem muito a ver, irmãos, olha para cá, isso tem muito a ver com a capacidade da gente pensar, analisar, olha para cá, 4 lados, tem pessoas que só vê 2. Tem pessoas que só conseguem ver 2, não conseguem ver 4 lados. Tem pessoas que facilmente ele é enganado. Tem pessoas que facilmente passa-se a boca nele, o bico nele, como diz por aí fora. Isso tem a ver com maturidade, com experiência. É muito fácil, meu querido irmão, enganar uma pessoa se quiser. Tem pessoa que é excelente nisto. Eis o porquê da questão da prudência. E a Bíblia está dizendo, tem que inquirir bem. Mas quando for bem inquirido, tiver certeza, ele era testemunha falsa contra o irmão. Ele queria tão somente ver o seu próximo nessa situação, passando por isso. O que seria feito com o próximo, deve ser feito com ele. Não tenham dó, está dizendo Deus, não tenham misericórdia, faça com ele, porque assim vocês vão tirar o mal do meio do meu povo. E está dizendo Deus, e os que ficarem, continua lendo aí que você vai ver, terão temor, e não procederão da mesma forma, ou seja, aquilo seria um exemplo. Aquela penalidade ia servir como indicação, dizendo para o cidadão, se você fazer como o fulano fez na semana passada, você vai enfrentar a mesma situação, viu? Se você se tornar uma testemunha falsa contra alguém, você vai perante os sacerdotes, vai perante os juízes, mas vai sabendo que você está indo perante Deus. É por isto que a Bíblia diz que o que usa de engano não ficará para sempre na minha casa. Não fica, irmão. Pode tentar passar para trás, pode tentar fazer o que quiser fazer. É questão de tempo. Olha para cá. É questão de tempo. Deus cuida de trazer às claras aquilo que está ao oculto, ou que está oculto, que não é visível aos olhos do homem. E por vezes, enquanto isto não é visível, a melhor coisa é não agir. Eu me lembro de um tempo atrás que eu vi alguém falando sobre a questão da possibilidade
da implantação da pena capital, da pena de morte no Brasil, sabe o que a pessoa falou? O nosso sistema é tão fraco, nós estamos tão despreparados, que se isso for estabelecido aqui, vai morrer inocentes, inocentes e inocentes. Princípio da prudência é necessário, por isso que Deus estabelece, tinha que haver 2 testemunhas. Está dizendo Deus que não aceite acusação contra ninguém, seja o pecado que for, senão através de 2 testemunhas. E as testemunhas não podiam colidir, bater de frente, elas tinham que encaixar, tinha que ser harmonizado. Mas não é essa questão que eu quero discutir. Agora eu quero que você lembre que Deus está mostrando aqui que ele estabeleceu esse dispositivo dentro da lei mosaica exatamente para conter a perversidade, porque o homem era capaz de projetar no seu coração, de intentar mal contra alguém. De repente, ele tinha lá o pensamento de fazer isso com fulano, mas ele não podia fazer, porque se ele fizesse isso com fulano, preste atenção, iriam também fazer com ele, então se tornava uma testemunha falsa, a possibilidade de se tornar uma testemunha falsa, para que tal pessoa sofresse tal consequência. Aí Deus está dizendo, mas inquirindo bem, descobrindo que se trata de uma acusação falsa, então o que seria feito com ele, o que a lei delibera a ser feito com alguém que estivesse naquela situação, supostamente falando, então deverá ser feito a este que era o acusador, mas na verdade ele não era verdadeiro no seu testemunho, ele era falso. Deus estabelece por isto. Depois eu gostaria que você lembrasse que lá em Gálatas 3,19, eu citei isso para os irmãos, Paulo está dizendo, por que veio a lei? Aí Paulo responde, por causa da transgressão, até que viesse a posteridade. E a posteridade no contexto é uma referência direta a Cristo. Quando você vai mais para frente, a Bíblia está dizendo que ela cumpre em terceiro lugar o seu papel. E a lei era um aio, um guia, um mestre que nos levou até Cristo, que apontava o que levava até Cristo. Mas não é essa a nossa intenção de falar. Fiquemos por aqui. Primeiro, portanto, era por essa razão. Segundo lugar, por que Deus estabelece esse dispositivo dentro da lei, a retaliação? Sabe por quê, irmãos? Por mais que a gente não saiba, o homem, o ser humano, ele pode ser mais complicado que eu imagino. Olha para cá. Por mais que a gente não saiba, o homem pode ser mais mau. Não sei nem se essa expressão é correta. Mais mau, e pode ser muito pior do que eu penso, do que eu imagino. Coisas que eu não espero, que você não espera, pode vir de alguém. Olha para cá, você está me entendendo? Coisas que você não espera, que eu não espero, que nós não esperamos, pode vir de alguém. Pode vir de alguém próximo, pode vir de alguém distante, pode vir de alguém que a gente ama, pode vir de alguém que a gente nunca viu na vida, mas isso pode acontecer. Quando Deus estabelece isso, Ele estabelece por uma razão. Olha para cá. O homem, ele é tão mau, que num caso de vingança, de retaliação, se ele puder, ao retaliar, sabe o que ele faz? Ele pega e vai cortando os pedaços, arrancando unha, arranca olhos, língua, orelha. Irmão, isso aqui não é brincadeira não, o que eu estou falando com os irmãos é verdade. Sabe por que Deus estabelece a questão da retaliação? Eu quero que você lembre na forma descritiva da palavra de Deus. Olho por olho. Alguém arrancou o olho de alguém? Só pode arrancar o olho, viu? Vocês não arrancam nem um fio de cabelo, porque não foi fio de cabelo arrancado. Foi arrancado olho. Os irmãos já viram questão de vingança? Lamentavelmente, e é o problema que está aí gravando. Mas na nossa terra, lá no Brasil, os irmãos já viram que às vezes eles cometem com pessoas? Pessoas que morrem queimadas, furadas, pessoas que morrem cortadas aos pedaços, jogadas fora. Essa lei aqui previa, se alguém, olha para cá, se alguém arrancar o olho, não arranca um olho e um pé, só pode arrancar o olho. Se alguém arrancar um dente, segundo lugar, por que Deus estabelece esse dispositivo dentro da lei? Exatamente para o homem não executar todo o intento mal no coração, porque o homem pode ser tão mau, que quando ele ver alguém cometer um ato contra alguém, e ele falar, agora eu sou vingador, eu tenho direito, então eu vou cortar ele aos pedaços. Eu quero ver ele morrer aos poucos,
o ser humano pode ser ruim desse jeito? Deus estabelecia. O que foi? Quebrado o pé? Então só vai quebrar o pé. Ele não podia ir, olhe para cá, ele não podia ir 1 centímetro além do que havia sido cometido contra alguém. Você está me entendendo? Deus, portanto, nisto aqui, fica bem claro a bondade, misericórdia do Senhor nosso Deus. Deus regulava essa situação. O ser humano não podia ir além. Portanto, fique claro para nós, e as horas estão correndo demais. Vamos caminhar mais um pouquinho. Bom, entendendo isto, meus queridos irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia rapidinho lá em Mateus agora 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Amém? É isso mesmo? É 23 e 23. Os irmãos podem ler todos em conjunto, por favor? Bom, a questão nossa aqui não é falar sobre a contribuição financeira, sobre dízimo. Isso nós já falamos, inclusive baseado nesse texto há um tempo atrás. A questão agora é lembrar os irmãos que Jesus está trazendo para eles o espírito da lei, a natureza da lei. Irmãos, algo que nós precisamos saber. Olha, se a gente bem entendesse, olha para cá. Nós como cristãos, é preciso entender isso. Nós, como cristãos, fazemos parte da igreja. Nós precisávamos saber o que regulamenta a igreja. Olha para cá. Nós precisamos saber o que regulamenta a igreja. Nós somos descuidados nisso. Olha, mas o que é isso? Olha, no contexto geral, a gente não sabe. Irmão, olhe para cá, por favor. No contexto geral, a gente não sabe quais são as leis do país, que direito que a gente tem, quais os deveres que nós temos para com a nação. Nós temos esse sério problema. Pertencemos a uma igreja, não sabemos direito qual que é a confissão de fé da igreja, o que regulamenta a igreja. Eu estou dando esse exemplo aos irmãos, para dizer aos irmãos que esse problema não fica só aí. Nós somos crentes, mas não sabemos direito as doutrinas básicas, pelo menos, da nossa fé. E não procuramos saber, não interessamos saber. Quando eu digo não interessamos, não é no sentido geral, mas uma grande parte não interessa em saber. Tanto é, irmãos, que nós temos as dificuldades e sempre batemos na questão da escola dominical. O nome já indica, Escola Bíblica Dominical. Ela é uma escola para ensinamento da Bíblia. E olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Nem sempre a mensagem, ela é de uma forma, digamos, metódica, organizada. Agora, as lições, quem tem lição de escola dominical? Levante a mão para mim, por favor. Os irmãos já perceberam como que ela segue na risca uma linha para nos levar ao entendimento do que está sendo ensinado? A proposta é exatamente aquela, que você, eu, na condição de aluno, sejamos formados. Quando eu entender a respeito de uma doutrina, das doutrinas, as coisas melhoram na minha vida, inclusive, irmãos, olhe para cá, inclusive a vida espiritual, a vida cristã. Quantas pessoas que embaraçam com isso, embaraçam com aquilo outro. E eu sempre digo aos irmãos, costumo dizer aos irmãos, que ser crente, viver a integridade da palavra de Deus, não exclui de nós as dificuldades. Mas ora, conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a Bíblia, amarmos a Bíblia, termos a Bíblia mesmo aqui nos nossos corações, faz com que nós não venhamos ser demovidos da nossa posição. Uma vez tendo o entendimento que nós precisamos ter, nos faz sermos como uma coluna. Não redamos pé, não abrimos mão da nossa convicção, aconteça o que acontecer. A gente está sempre firmado, porque não é só uma questão de falar,
mas é uma questão de que eu aprendi, que eu entendi. Isso cresceu, formou, entranhou na minha alma. Isso existe dentro de mim. Há esse problema de uma forma geral. Deus estabeleceu a lei, olha para cá, não, como disse aos irmãos, para instigar a violência, mas para conter. E muitos deles já entendiam que a lei simplesmente dava liberdade, abria porta para cometerem tais coisas. Aí Jesus vem freando esta situação, dizendo para eles: vocês não entenderam o espírito da lei, não entenderam o caráter, a natureza, não entenderam a disposição do coração do Eterno. Se nós não entendermos isto, irmãos, é complicado. É muito complicado. Por isso disse o pastor Ezequias aí, né? Eu pelo menos estou longe disso, mas disse ele aí que se o cristão, dizia Martim Lutero, conseguir distinguir lei e evangelho, diz que ele pode se declarar um doutor em teologia, é isso que ele falou, né? Um mestre em teologia, uma coisa assim, um teólogo, pois é. Então essa é a questão. Muitas pessoas que não entendem, eles não conseguem entender, não conseguem diferenciar. E uma das coisas é porque em casa não lê, não estuda. Segundo lugar, o que ele tem como meio para ele aprender isso com a Bíblia dominical não vem, vai aprender de uma forma organizada. Culto de terça-feira, vem um, fala de 3. Aí onde é que o pastor quer que esse negócio? Ele estava falando de A, agora cheguei aqui, já está em D? Perdeu. Perdeu o B, o C. Assuntos que ficam sem sentidos. Olha, irmãos, se nós bem pensássemos, faríamos de tudo para estar nesses cultos. Em todos. Mas principalmente nesses trabalhos. Eu aproveito, abro aqui a porta para falar. Nós estamos vivendo um dia tão difícil que eu percebo quanto que as pessoas estão sem prazer para ir para a igreja, para congregar. Irmãos, não admita isso na sua vida. Não admita, não é no sentido de não veja isso. Você tem que ver, mas não concorde, não queira isso para você. Olha, irmãos, atenção a isto. Quem está lá embaixo para subir é difícil. Deus já te colocou nesse patamar. Caminhe para frente. Perca ânimo não. Problema nosso, a gente gripa, não vem para a igreja. Dá dor de cabeça, não vem para a igreja. Vai trabalhar com o nariz descendo aquele negócio. Mas vai. Vai com a cabeça doendo, estourando, cambaleando. Mas tem que ir. Desculpa a expressão, mas é uma grande verdade. A grande verdade. Alguns dizem: não, eu tenho que evitar lugar que está cheio de gente. Mas no comboio, irmão, está igual sardinha. Irmão, isso não se desculpe, não serve de base, a não ser que o médico diz assim: olha, você está com um problema aí. Não, irmão, eu não estou satisfeito com esse negócio de crente abandonando congregação, não. Não estou feliz com isso. Igreja é para congregar, culto é para congregar. Tenha seu lazer, cuide da sua família. Já incentivei tantos irmãos, mas equilibre a sua vida. Venha para a igreja. Venha para a casa do Senhor. Precisa dar glória a Deus não, mas me ouça. Porque dar glória a Deus errado não adianta. Me ouça, reflita e conserte. Esforce. Problema, irmão. Vem para um culto, minguar de pessoas. Vem para outro, minguar de pessoas. O que vem num dia, não vem no outro. Isso está errado, irmãos. Isso está errado. Jesus me colocou aqui para chamar a atenção de vocês. Olha para cá. Jesus me chamou aqui para convocar os irmãos. Para lembrar os irmãos que nós estamos no momento do fim. Essa hora é crucial. Esse momento é difícil. O adversário arquiteta tanto contra a minha vida, contra a sua vida. E às vezes a gente não cuida dessa situação. Não percebe em relação a isso. A importância de congregar. Valorize cada oportunidade que você tem para estar na igreja, para adorar ao Senhor, para vir para a casa de Deus. Eu vejo, irmãos, a gente vê falta de familiaridade. Desculpe, vocês podem ficar bravos, mas desculpe, vocês vão sair daqui bravo, não estou nem aí, desculpe lá. Olha, eu vejo a falta de familiaridade com a palavra. Eu não estou falando de criança, porque criança está aprendendo a ler. Eu estou falando de pessoas que sabem ler.
tão sem familiaridade com a palavra que lê as palavras tudo errado, não respeita a vírgula, não respeita ponto, o assunto fica sem sentido. Uma pessoa que vem de fora fala, mas esse povo não sabe nem ler. Sabe ler, é só porque não familiariza com a Bíblia. E a Bíblia tem palavra que é usada na Bíblia, você não vai achar em outro lugar. Você está entendendo? Então ela é estranha para você, porque você não familiariza com a Bíblia, não familiariza com a palavra, e vem para a palavra, vem e fica gaguejando. Pessoas que sabem ler, eu estou repetindo, eu sou seu pastor. Eu te amo e você sabe disso. Eu preciso cuidar da qualidade de vida da igreja. Aí tropeça, fala uma coisa que não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, irmãos. Não, vamos respeitar cada um na sua posição intelectual, na sua posição de estudo. Nunca fui a favor, não sou e não quero ser, jamais desprezarmos alguém devido ao seu nível cultural. Jamais façamos isso. Deus guarde a nossa vida. Mas eu sei que são pessoas que têm habilidade para ler, só não têm familiaridade com a Bíblia. Bota um outro livro na mão para ler, para ver como é que lê. Porque são palavras corriqueiras, mas a Bíblia tem muita palavra que sai do nosso contexto do dia a dia, então logo as pessoas têm dificuldade e saem tropeçando. Isso só mostra que as pessoas não familiarizam com a palavra. Tanto é, irmãos, tanto é, que ao receber a oportunidade, as pessoas ficam perdidas para ler um versículo. Aí eu tenho que ficar alegre com isso? Não, meus queridos irmãos. Está aqui o ponto, a questão. Quantos que estavam debaixo da lei de Moisés, mas sem entender a natureza da lei, o espírito da lei. Olhe para cá. Você precisa, nós precisamos entender o Evangelho. E olhe para cá, irmãos. Nós temos algo que é muito favorável a nós. O que é, pastor? Que é exatamente a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Por que a gente não entende? Porque a gente não? Vocês não querem falar, não? Eu falo para vocês. Porque a gente não estuda. Ou somos desorganizados, a gente vem para a igreja e não presta atenção. Tantas coisas que atraem a nossa atenção. No culto, que deve atrair a sua atenção é a pessoa divina. É a pessoa de Deus. Por que essas cadeiras estão voltadas para cá, irmão? Porque você deve estar voltado a sua atenção para cá. Parte desse princípio. Não é preciso ser inteligente para entender isso. Por que as cadeiras estão voltadas para o altar? Porque a nossa atenção deve estar voltada para cá. Então estava aqui o problema. Jesus está dizendo em relação aos escribas: ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Eles nem sequer sabiam que isso era o mais importante da lei. Aí Jesus está ressaltando. O que é o mais importante da lei? Jesus está dizendo: o juízo. Se você for para Almeida, revista e atualizada, você vai ver que a Bíblia está dizendo a justiça. Jesus estava dizendo que eles desprezavam a justiça, eles desprezavam a misericórdia, tolerância, e eles desprezavam a fé, a devoção, a fidelidade, como devia ser. Eles desprezavam, portanto, essas três coisas. Jesus diz para eles: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus está dizendo: vocês devem observar o que é mais importante, sem desprezar o que é ensinado lá em cima. Jesus está dizendo aí, o que é ressaltado em cima, que é a questão do dízimo, que era contribuir da hortelã, do endro e do cominho. Portanto, o que eu quero dizer à igreja do Senhor que está aqui nesta noite: nós precisamos, mais do que nunca, ter o entendimento que Cristo está mostrando o Espírito, a natureza da lei em seu afinamento. Bom, agora nós vamos entrar para a primeira questão de Mateus capítulo de número 5. Volte lá, por favor. Não dá tempo mais não. Já passou, já está no horário. Passou ainda não. Jesus diz aí no versículo de número 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra. Na próxima semana, Deus permitindo, vamos falar sobre isso então. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós vamos agradecer a Deus com uma oração neste momento, pela oportunidade que o Senhor, por bondade e graça, deu-nos de estarmos aqui. Deus seja louvado, Deus seja adorado.